Pronto, deu certo aqui. Inclusive, Geis entrou também. Deu certo. Gente, então estamos gravando oficialmente. Bom dia a todos, a todas. Espero que vocês tenham tido aí um bom feriado. Eu ainda estou aqui me recuperando, porque foi bem intenso, né? Dia das Crianças, com criança é puxado, mas tudo certo, graças a Deus. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana de provas, né? Eu optei por não fazer lançamento de notas até hoje, porque sempre tem algum, né? As pessoas às vezes demoram a ver um pouco as notas, etc., a correção, e eu sempre gosto de dar esse prazo, aproveitando que a gente ainda tem até semana que vem para fazer o lançamento no portal, eu acho bom, porque aí dá tempo alguém fazer algum tipo de questionamento, etc., antes de fazer o lançamento, porque depois que a gente lança no portal, particularmente, eu acho muito chato ter que ficar alterando lá no portal, que é o canal oficial mesmo. Então, acho que todo mundo que tinha para falar já deve ter falado, já tem mais de uma semana, né, que as notas estão disponíveis. Então, hoje, assim que a gente terminar a nossa aula aqui, eu vou começar o processo de lançamento. Então, até meio-dia, as notas de vocês estão disponíveis lá no portal educacional, né? As notas lá no Unileão Digital já estão disponíveis há um tempão. Eu estou me referindo ao portal educacional. Então, por gentileza, por segurança, até meio-dia, né, vão estar lá lançadas, então até o final do dia ou até o final dessa semana, tire um tempinho para conferir, né, veja se a somatória está correta de AV1 com parcial 1, veja se está tudo certinho, porque, gente, eu acho muito chato quando acontece, e todo semestre, infelizmente, acontece algum caso assim, de a gente já estar, às vezes, em período de AVF, de segunda chamada, e a pessoa está pedindo retificação de nota de AV1. Ah, professora, mas eu nem vi, né? A nota foi lançada errada e eu só estou vendo agora. Às vezes a pessoa foi parar numa AVF de forma equivocada por conta de um lançamento. Então, assim, prazo em vida de profissional do direito é a coisa mais importante do mundo, né? Então, por gentileza, confiram isso, vejam aí dentro do prazo até o final dessa semana. Eu vou deixar lançadinho hoje, né? E aí, se você tiver observar alguma questão aí a ser ainda retificada, por gentileza, me avisar dentro desse período de prazo. As notas foram muito boas, né? Eu estive contando, foram para vocês terem noção, agora na AV1, pouco mais de metade da turma teve nota entre 6 e 7, ou seja, praticamente nota máxima, né? Mais da metade da turma praticamente fechou a prova. Então, fiquei bem satisfeita com o resultado, acho que a gente está caminhando bem. Acho que depois que eu lançar, eu vou poder gerar aquele relatório, né, que o próprio sistema gera para o professor, para eu ter noção de quantas pessoas, de repente, ficaram com uma nota não tão satisfatória, e aí, dependendo dos casos e das situações e da quantidade de pessoas, a gente pode pensar em algum tipo de atividade para recuperação dessa nota, tá bom? Mas aí eu deixo para avisar isso, para conversar com vocês sobre isso na aula da semana que vem, porque essa semana eu sei que vocês não têm condição de fazer nenhum trabalho de recuperação de nota, porque vocês estão todos envolvidos ainda com a realização das AV1s, né? Que vai até o final dessa semana, vai até sexta-feira. Então, semana que vem a gente conversa sobre isso. Ou então, se antes, né, por conta do prazo para lançar as notas no portal, se eu deixar alguma atividade para vocês, eu aviso no grupo do WhatsApp da sala, eu deixo um aviso lá no Unileão Digital, falando sobre a atividade, tá bom? Mas não vou me comprometer agora com isso, porque eu quero primeiro gerar relatório, ver, né, como é que está a nossa média aí geral, nosso índice de rendimento a nível de turma, tá bom? Começamos vida nova, né? Hoje, de conteúdos, a gente vai iniciar a parte dogmática do direito ambiental. Bem-vindos à parte dogmática do direito ambiental, bem-vindas. Até então, nós estávamos trabalhando com a base epistemológica, principiológica da disciplina. E agora a gente vai começar a trabalhar, de fato, legislação. Vocês viram que até as nossas aulas anteriores a gente não tinha falado, não tínhamos nos debruçado sobre o estudo de nenhuma legislação propriamente dita. E agora a gente começa a fazer isso com a nossa aula de hoje sobre política nacional do meio ambiente. Eu vou deixar para vocês gravadas 2 aulas, tá certo, gente? Porque nós tivemos
muitos contratempos, né, esse semestre, de feriados, de aula que eu acabei não ministrando conteúdo novo, porque vocês estavam em semana de prova, né, no caso da semana passada, de dia de parcial, que a gente também não ministrou conteúdo, e aí eu fico muito receosa disso, em alguma medida, atrapalhar a nossa possibilidade de estudarmos todos os conteúdos que estão previstos aí para a nossa disciplina. Então, nesse caso, a gente vai deixar 2 aulas gravadas, e aí, na semana que vem, ou tão logo vocês possam assistir, vocês tiram lá as dúvidas, tá bom? Eu vou deixar também aberto um fórum para quando você assistir a aula, se ficou alguma dúvida da aula, você já deixar lá a pergunta no fórum e eu te responder com a maior brevidade possível, mas o fato é que nós precisaremos, né, desses momentos assíncronos e eu vou deixar disponível para vocês até sexta-feira dessa semana, eu aviso no grupo do WhatsApp, assim que as aulas estiverem disponíveis. Então, esses seriam os meus avisos de hoje, com relação à nossa disciplina. Se vocês quiserem colocar alguma coisa agora, né? Fiquem à vontade, porque se vocês não quiserem colocar nesse momento, obviamente você pode falar posteriormente, mas eu queria dizer que se você não quiser colocar alguma informação, alguma dúvida agora, eu vou iniciar nosso conteúdo falando sobre política nacional do meio ambiente. Vou exibir para vocês aqui a minha legislação. Posso começar? Tá tranquilo e favorável? Sim, professora, pode começar. Beleza, então vamos nós. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Pessoal, hoje a gente vai estudar a Política Nacional do Meio Ambiente e apresento para vocês a base legal da nossa disciplina. Então, vamos relembrar aqui algumas questões de ordem histórica para a gente entender por que é que essa legislação ela é um marco tão importante para o direito ambiental brasileiro. E aí a gente vai aqui recapitular algumas coisas que nós já sabemos. Nós sabemos que o direito ambiental é um ramo muito jovem, muito novo no direito, não apenas no direito brasileiro, mas também no cenário internacional. Nós sabemos que isso se deve ao fato de que até meados dos anos 50 do século XX, até ali por volta de 1950, nós tínhamos uma crença muito grande na ideia de progresso, nós acreditávamos no mito cientificista de que a ciência resolveria todos os nossos problemas, que nós poderíamos explorar os recursos naturais de forma desordenada, sem que nós precisássemos nos preocupar com isso, acreditando que essa exploração geraria crescimento econômico, que o crescimento econômico naturalmente nos geraria ganhos, né, de qualidade de vida, de ordem, de progresso. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, pós toda essa catástrofe, né, que vai envolver as grandes potências da Europa e os Estados Unidos, começa-se, então, a fazer uma espécie de giro de 180 graus, né, em sentido inverso. Começa-se a perceber que essa questão do cientificismo, de fato, não se sustenta, é um mito, não é uma verdade, não é algo que tem validade acadêmica. E, portanto, começam a serem desenvolvidas pesquisas nos principais centros universitários da Europa, né, nos espaços da academia da Europa, dos Estados Unidos, buscando investigar se de fato deveria haver ou não uma preocupação com essa exploração desordenada. Então, toda essa perspectiva do que vai ser o direito ambiental no futuro nasce, de fato, muito atrelada à preocupação com o meio ambiente natural e a possibilidade de extinção de espécies, de prejuízo da água, né, do solo, de forma que isso pudesse impactar negativamente no crescimento econômico da sociedade, etc, etc. A gente sabe que nos anos 60 nós vamos ter o Clube de Roma, né? A gente sabe que esse Clube de Roma vai produzir um relatório que impactou o mundo todo, o relatório Meadows, bem catastrófico, né? Onde existem ali dados que indicam que sim,
que é verdade que é um mito essa história do cientificismo, que os recursos naturais estavam se esgotando, e o resultado disso, gente, né, dando um grande pulo na história, porque nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre as conferências com a participação da ONU, etc. Então, dando um grande passo aqui para o Brasil, o que vai acontecer, especialmente a partir dos anos 60 no nosso país? O nosso país, que está, obviamente, inserido nesse contexto internacional, que teve representação, por exemplo, no Clube de Roma, que participou das conferências internacionais, o nosso país, ele começa como um país também subdesenvolvido, né? Essa era a classificação típica daquele período dos anos 60, 70, né? Classificar os países como desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Esse nosso país, ele começa a se voltar a essa perspectiva internacional que começa a se delinear. Como um país subdesenvolvido, é um país que depende de investimento externo, é um país que depende de empréstimos internacionais, é um país que depende, portanto, do que as grandes potências começam a pensar e a desenvolver. E essas grandes potências estão se voltando justamente para essa questão de proteção ambiental. E estão se voltando de um jeito bem malicioso, querendo garantir que o seu processo vai continuar, muitas vezes, desrespeitoso a esses limites do meio ambiente e querendo exigir que os países subdesenvolvidos se adequassem a essas normas que começam a ser criadas, como que num sistema de compensação. Então, é por isso que não somente o Brasil, mas boa parte dos países aqui da América Latina, a partir dos anos 60 do século XX, eles começam a correr atrás dessa tentativa de adequar a sua legislação, adequar as suas políticas públicas a uma proteção ambiental, porque essa proteção ambiental começa a ser delineada como condição sine qua non para conseguir, por exemplo, esses empréstimos, para poder conseguir uma melhor inserção dentro do mercado financeiro, etc, etc. Então, não é só uma coisa de, todo mundo tomou consciência do problema e achou importante e que devia resolver. Não é bem assim a história, né? Esses fatores que eu estou colocando aqui para vocês também são bastante importantes. Claro que a gente vai ter o saber ambiental, a educação ambiental passando a fazer parte de currículos, né, universidades, etc. Mas essa outra questão, ela também impacta bastante. Então, o que a gente vai ter aqui no nosso país? Em 1965, nós vamos ter uma legislação que marcou bastante o nosso direito ambiental. A gente ainda não tinha direito ambiental em 65, a gente estava naquele conjunto, né, de legislações esparsas e a maioria delas não tinha um caráter protetivo quando tratava de meio ambiente natural, elas tratavam apenas de como que deveria acontecer exploração econômica, exploração de recurso, a preocupação sempre do ponto de vista econômico. E aí a gente tem esse divisor de águas em 1965, que é o Código Florestal de 65. Ele já vai ter uma profunda influência do paradigma, né, que começa a ter vigência na Europa, nos Estados Unidos, justamente a partir dos anos 60 do século XX. Então, 5 anos depois, a gente tem uma legislação no Brasil, que é o nosso Código Florestal, que tem um caráter profundamente protetivo, que tem um caráter profundamente ligado à ideia de defesa e preservação do meio ambiente. Algo, em certo sentido, inédito no nosso país, porque, como eu já disse para vocês, as legislações anteriores que, em alguma medida, de forma direta ou indireta, tratavam de meio ambiente, acabavam focando apenas no que diz respeito à questão de ordem econômica, quanto vale a exploração, como que pode acontecer, quem é que vai ter competência para realizar a extração, não é algo de fato voltado para a ideia de defesa, de preservação, de cuidado com o meio ambiente. Então, isso acontece pela primeira vez em 65, com o Código Florestal. Aí vocês podem estar se perguntando assim, oxe, Francilda,
Tu disse aí, eu lembro demais que numas aulas passadas aí tu disse que a Política Nacional do Meio Ambiente ela era super importante porque tinha sido a primeira legislação assim de importância histórica que vai dar o caráter mesmo, que vai forjar o caráter do direito ambiental. E agora tu tá dizendo que em 65 teve esse Código Florestal. Então assim, a conta não tá batendo, né? Então deixa eu me explicar, deixa eu te ajudar e a entender o que é que eu tô querendo dizer quando eu digo que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela forja, né, o caráter do direito ambiental, ela dá a tônica da nossa disciplina. Qual é a grande diferença entre o Código Florestal de 65 e a Política Nacional do Meio Ambiente? Então, vamos lá. Grande diferença está no fato de que o Código Florestal de 65 é uma lei, como o próprio nome está dizendo, né, que vai tratar de florestas. Então, o impacto é uma lei federal, obviamente, então ela será obrigatoriamente seguida por todos os entes federativos, mas apenas em um aspecto muito pequenininho, né, do meio ambiente. Além de estar tratando apenas da dimensão natural, né, do meio ambiente, não vai tratar sobre questões, por exemplo, que envolvam fauna, né, ou que envolva sei lá, solo, né? Mas é tratar de uma questão bem específica, que é gestão de florestas. Quando a gente olha para a política nacional do meio ambiente, aí a gente não está olhando simplesmente para uma legislação que vai tratar de um aspecto específico, diminuto do meio ambiente, muito pelo contrário, né? Ela vai trazer ali uma espécie de uma compreensão holística, né, sobre várias dimensões do meio ambiente, né, reconhecendo o caráter multidimensional do meio ambiente, e além disso, ela é uma política pública. Gente, nunca antes na história desse país nós tínhamos tido uma legislação para condensar, para reunir, né, princípios básicos sobre como deve acontecer proteção ambiental no nosso país. Então, o que é que acontecia? O Ceará tinha, por exemplo, uma legislação protetiva para o meio ambiente aqui dentro do estado do Ceará? Sim, poderia ter. E essa legislação tinha caráter completamente diferente, por exemplo, do que era uma legislação que pudesse ser criada na Paraíba, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, porque nós não tínhamos uma ideia unificada, nem sequer a respeito do que é meio ambiente. Então, veja por que é que eu digo que a Política Nacional do Meio Ambiente, embora anterior à Constituição Federal de 88, ela, de certa forma, lançou as bases, lançou as condições para que nós pudéssemos ter o direito ambiental como um ramo autônomo do direito. É porque, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, nós passamos a ter uma construção epistemológica geral sobre meio ambiente. Já não cabia mais, por exemplo, em um Estado, haver uma perspectiva mais protetiva, mais preservacionista, e um outro Estado, um tipo de administração do meio ambiente de forma mais, numa perspectiva mais econômica, financeira. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela unifica, ela homogeneiza os princípios, as diretrizes, os objetivos para a gestão do meio ambiente no Brasil. Então, é por isso que, em alguma medida, muitos autores concordam que ela inaugura o direito ambiental, entende? No nosso país. Mesmo antes da Constituição Federal de 88. Só para vocês terem noção do impacto, da importância dessa legislação. É dentro da Política Nacional do Meio Ambiente que a gente encontra o conceito legal, né, o conceito normativo de meio ambiente, que nós até já estudamos, né, mas que vamos agora aprofundar e observar. Então, até para que a gente pudesse fazer proteção do meio ambiente no Brasil, ficava complicado, ficava difícil, porque eu não sei nem o que é meio ambiente. Não existia uma conceituação básica sobre
o próprio objeto de estudo, então como é que eu poderia realizar uma proteção, uma preservação adequada? Então, ela cria o conceito de meio ambiente, ela define os princípios do direito ambiental, os princípios básicos. Então, lembrem dessa dica. Pelo amor de Deus, não caia nessa casca de banana. Os princípios previstos na Política Nacional do Meio Ambiente estão em um rol taxativo de forma alguma. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela inaugura essa base principiológica. Tanto que a maioria dos princípios que a gente estudou algumas semanas atrás, que inclusive foram até cobrados na nossa prova de AV1, uma boa parte deles está prevista aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, mas não significa que é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Tanto que outras legislações posteriores, criaram novos princípios, né? Então, nós não temos somente os princípios que estão aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, porém, esses princípios que estão aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, eles inauguram um sistema, uma base, né? Você sabe que o princípio é o espírito da norma. Então, a partir desse conjunto de princípios aqui, a gente teve condição de reconhecer quais seriam os valores inegociáveis, né? Quais seriam as bases, então, para esse ramo do direito. Então, veja só a importância dessa lei. Pela primeira vez, um conceito de meio ambiente, pela primeira vez, um conjunto de princípios específicos para tratar de meio ambiente, pela primeira vez, a definição dos objetivos, o que é que nós queremos. Gente, tem coisa mais importante na vida do que objetivo, né? Você só sabe se você está avançando, você só tem condição de se avaliar, de avaliar qualquer coisa na tua vida, se você tem objetivos definidos, não é assim? Por exemplo, será que nós estamos, será que eu estou, será que a disciplina de direito ambiental ela está sendo satisfatória para mim? Para você conseguir responder isso, você vai pensar qual é o seu objetivo com a disciplina. Ah, meu objetivo não é aprender, não. Meu objetivo é passar. Eu não vou trabalhar mesmo com direito ambiental nunca na minha vida, então, meu objetivo aqui com essa disciplina é passar. Eu tenho nota dando para eu passar, tá ótimo, tá tudo bem. Pronto. Então, chegou o final do semestre, passou, aprendeu quase nada. Ah, passou. Chegou ao objetivo que tinha sido definido. Meu objetivo é um aprofundamento, um ganho. Nem que eu tire nota baixa, mas eu quero aprender, vou me dedicar, vou me esforçar, chegar ao fim do semestre, nem que eu vá para a AVF, mas eu saio sabendo das coisas. Esse é o meu objetivo. Pronto. Chegou o final do semestre, aprendi, estou resolvendo aqui questão, estou vendo que eu estou indo bem, cheguei ao meu objetivo. Então, tudo vai depender, né? Para que a gente saiba se algo é eficaz ou ineficaz, eficiente, ineficiente, positivo ou não, nós precisamos saber qual é o objetivo. E essa lei nos traz quais são os objetivos, né? O que é que o Brasil deseja alcançar quando ele lida, quando ele gere, né, o meio ambiente, especialmente na sua dimensão natural. Essa legislação reconhece as demais dimensões, o caráter multidimensional do meio ambiente, porém, dá um enfoque, né, para o meio ambiente natural. Isso aí é inegável. Então, veja só, espero que vocês estejam aí atentos. O bom é que a aula fica gravada, né? Depois, quem quiser anotar, ver com calma, direitinho. É isso que você tem que focar na hora dos teus estudos. Poxa vida, eu vou estudar Política Nacional do Meio Ambiente. É uma legislação aí que tem alguns artigos e tal, um pouquinho longa. No que será que eu devo focar? Meu amigo, minha amiga, no conceito de meio ambiente, nos princípios do meio ambiente, né, nos princípios que criaram a base para o direito ambiental, melhor dizendo, e nos objetivos dessa política, porque se liga aí, meu povo, essa é uma política nacional. Se o estado do Ceará quer fazer uma política estadual de proteção ao meio ambiente, né, para proteção de um bioma específico aqui do nosso território, ele pode. A gente trabalhou isso quando a gente estudou competência, né? A Constituição Federal de 88 define as nossas competências. Então, poder pode. Só que essas políticas que sejam criadas a nível aí de estado, de município, elas precisam estar em consonância com a política nacional do meio ambiente. Então,
Quando a gente diz quais são os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós estamos falando sobre quais são os objetivos da proteção do meio ambiente a âmbito de Brasil. Então, isso é ótimo, isso unificou as políticas, isso garantiu uma visão homogeneizada, né, sobre como que devem ser as ações para o meio ambiente no nosso país. E por último, e não menos importante, então, para quem está anotando, vou recapitular, né, quais são os pontos mais específicos, por que essa legislação ela é tão especial, ela é tão primordial, ela foi tão indispensável para que a gente tivesse o direito ambiental como um ramo específico do direito, consolidado, é porque nela a gente encontra o conceito de meio ambiente. Nela a gente encontra os objetivos da política do meio ambiente, nela a gente encontra os princípios do direito ambiental, os princípios básicos, e nela a gente encontra os órgãos que vão, de fato, executar essa política, né, meu povo? Vou usar aí o ditado popular, a sabedoria popular, para a gente entender a importância desses órgãos. E eu vou usar aquele ditado que diz assim: de boas intenções o inferno tá cheio. Então, assim, o que adiantava a gente ter um conjunto de princípios, a gente saber quais são os objetivos, a gente trabalhar tudo lindo e maravilhoso, o conceito de meio ambiente, e não ter quem pusesse a mão na massa, não tivesse ali quem acompanhasse essa política, executasse essa política, fiscalizasse o bom cumprimento dessa política? Não adiantaria de nada. Então, essa legislação ela vai prever a existência do CISNAMA, algo também inédito no nosso país. O que é o CISNAMA? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É o conjunto de órgãos que terão como principal papel, né, o cuidado para a execução, acompanhamento e fiscalização dessa política. Não à toa, pessoal, se vocês tivessem perguntado para alguém lá nos anos 70, desculpa, lá nos anos 90, a resposta que você teria é bem parecida com a resposta que você tem aqui no ano de 2021, se você a pergunta for, poxa vida, por que aqui a gente tem tanta legislação protetiva para o meio ambiente e, no entanto, a gente vê cada absurdo, cada índice de exploração, de falta de proteção, qual será o problema? Porque eu estou estudando aqui a legislação e eu estou vendo que é uma legislação bem elaborada, sem antinomias, não há ali lacunas graves. Por que será? Então, o que falta? Para além da falta de vontade política, né, que está no aspecto político do direito, há também, pessoal, esse problema aqui de ordem de execução mesmo, né? Esses órgãos precisariam ser fortalecidos para que esse acompanhamento, para que essa fiscalização de fato acontecesse, né? Então, eles estão previstos aqui nessa legislação. Quando essa legislação foi criada, há ali um motivo de grande entusiasmo, né, de grande esperança, expectativa em virtude de, eita, agora vai, porque agora a gente tem recurso público destinado especificamente para órgãos que vão colocar a mão na massa e vão garantir essa proteção. Mas quem conhecer, né, de perto ou até mesmo de longe a situação desses órgãos ambientais, a exemplo do ICMBio, do IBAMA, das secretarias estaduais, vocês vão perceber que realmente são extremamente fragilizadas. São corpos técnicos que estão carecendo, né, de reforço, poucos concursos, poucas oportunidades de capacitação também desses servidores, poucos recursos financeiros para investimento mesmo. Por exemplo, você pensar numa área imensa de floresta e você pensar que você tem um veículo e 2 servidores públicos para fazer todo o processo ali de vigilância, de acompanhamento. Então, obviamente, né, não se sustenta. Porém, nessa legislação, do ponto de vista do DVC, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, a gente tem também essa grande importância, que é justamente a criação desses órgãos voltados para a proteção ambiental no Brasil. Então, gente, agora pergunto-vos, está bem claro para cada um, para cada uma, né? Por que é que a Política Nacional do Meio Ambiente ela é considerada essa mãe de todas as outras legislações de proteção ao meio ambiente que foram criadas no Brasil? Está bem claro porque é que, de certa forma, ela inaugura o direito ambiental como um ramo autônomo do direito no nosso país? Está bem tranquilo para vocês? Me diz aí. Oi.
Está. Eu gostaria que, se a senhora pudesse, falar sobre as alterações que eu estou vendo que teve na legislação, em 89, em 90 e em 2006. Com certeza. Pronto. Para a gente falar sobre as alterações, Gente, eu estou vendo aqui mensagem no WhatsApp. Pronto. Assim que terminar a aula, eu respondo, viu, meu povo? Assim que terminar a aula. Eu respondo, porque são questões ligadas aqui, pelo que eu estou vendo, à avaliação. Então, assim que terminar a aula, senão eu perco o raciocínio aqui se eu for tentar responder agora. Sim, Laiane, antes da gente falar sobre as alterações, eu preciso que a gente entenda se a forma como ela foi criada está bem compreendida. Você vê que, gente, aí a importância de estudar história, daí a importância da história, daí porque direito e história não podem se separar nunca, jamais, né? Se a gente não compreendesse o contexto histórico, a gente não perde em conhecimento sobre a importância disso tudo. A gente sai daquela coisa de, nossa, em 81 resolveram fazer uma lei. Em 81 fizeram uma lei. Por que em 81? Né? Por que não antes ou por que não depois? Tem todo um contexto histórico, tem todo um cenário internacional que nos leva a esse momento aqui, né? Então, quando a gente estuda o direito separado da história, a gente perde muito em sentido. A gente até pode conseguir decorar, e decora os princípios, e decora, mas a gente perde o sentido do todo, né? Isso aqui está inserido, não é obra do acaso, não foi, nossa, nos anos 80, os legisladores daquela época, eles eram muito bons, não, né? Existe todo um contexto histórico que conduzia a essa perspectiva. Mas, enfim, beleza de Creuza, claríssimo. Pronto, esses 4 pontos são, assim, essenciais para que vocês saibam justificar, né, a importância dessa legislação. Agora, vamos aí à consideração de Laiane, que é de extrema importância. Por que, Laiane? Porque você atentamente, né, já vendo aqui, já deve estar aberto aí também no teu computador, você está vendo que tem inúmeras alterações. Olha aqui, eu vou passando para vocês, né? Todos esses riscadinhos aí são coisas que não estão mais em vigor. E por que não estão mais em vigor, professora? Olha aí, o tanto de... Fala, meu Deus do céu, o cabo vai estudar, parece que tem mais coisa revogada do que em vigência. Bom, não é bem assim, mas tem bastante coisa revogada. E por quê? Porque, galera, esta legislação é anterior à Constituição Federal de 1988. Logo, Laiane, em 89, ela precisou passar aí por uma grande revisão, tanto que boa parte desses artigos, né, que estão revogados, você vê que tem a observação que foi uma alteração feita em 89. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, mas ainda não responde a minha pergunta. Vou tentar me explicar porque é que o fato dela ser anterior à Constituição Federal fez com que alguns dos seus artigos precisassem ser revogados. Claro que ela não... Ah, professora, mas uma lei anterior à Constituição, ela não tinha que ter sido revogada como um todo? Não, vocês sabem muito bem lá do direito constitucional que naquilo que é compatível com o texto constitucional permanece. Foi o caso dessa legislação, até porque ela era muito recente, né? Foi somente 7 anos antes da Constituição. Então, as questões que tinham sido previstas do ponto de vista principiológico e conceitual, elas permaneciam atualizadas. Porém, no entanto, contudo, todavia, muito embora, o paradigma sob o qual essa legislação ela foi elaborada foi substituído na Constituição Federal de 88 por outro. Do que é que eu estou falando, pessoal? No ano de 1981, qual é o grande paradigma do movimento ambientalista? Não só no Brasil, no mundo. Anos 80, anos 70, qual é o paradigma que conduz toda a discussão sobre meio ambiente? Oi, bom dia, Brasil. Bom dia, comunidade. Anos 70, anos 80, gente. Qual o paradigma do movimento ambientalista? Vocês estudaram isso lá em sustentabilidade? A gente recapitulou aqui já esse semestre.
que orienta, né, quer que capitaneia a discussão, inclusive no ponto de vista internacional, lá junto à galera da ONU, não é o ecodesenvolvimento, né? Nos anos 60, o paradigma é o saber ambiental, nos anos 70, ecodesenvolvimento, e aí em 87, a gente passa a ter um novo paradigma, é o paradigma do desenvolvimento sustentável. Isso é fundamental, né, meu povo, para a gente poder entender. Ou seja, nos anos 70, nos anos 80, as legislações, os princípios, as políticas que tenham sido construídas, elas estavam pautadas na ideia de ecodesenvolvimento, ou seja, o crescimento econômico não é suficiente, é necessário que a gente tenha não somente crescimento, mas que o crescimento gere desenvolvimento, distribuição equitativa dos recursos, e que esse desenvolvimento respeite os limites da natureza. Por isso o nome ecodesenvolvimento, um tipo de desenvolvimento que respeita a ecologia, que respeita o verde, que respeita o meio ambiente, né? A pegada é muito essa. Mas a partir de 87, a compreensão preponderante já não é mais a de ecodesenvolvimento, mas é uma nova construção epistemológica paradigmática, é a de desenvolvimento sustentável, que, professora, qual é a diferença mesmo? Porque eu olho assim para esses dois paradigmas, para mim que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque no ecodesenvolvimento não há que se falar em solidariedade intergeracional e intrageracional, ou sincrônica, diacrônica, como você achar mais bonito falar, né? E a sustentabilidade e o paradigma do desenvolvimento sustentável, ele traz de forma muito clara essa preocupação com as atuais e com as futuras gerações, com as presentes e com as futuras gerações. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala numa forma, num modelo de desenvolvimento. Outra característica que você deve ficar atento, você deve ficar atenta, é que não aparece a palavra ecologia, né? Não aparece eco, não aparece meio, não aparece ambiente, é desenvolvimento sustentável. E a ideia foi justamente de desvencilhar mesmo, para que as pessoas, quando falam em ecodesenvolvimento, aqueles que são mais dados a uma abordagem superficial dos fatos, poderiam ficar só com a dimensão natural do meio ambiente. A ecodesenvolvimento é o desenvolvimento que respeita o meio ambiente, a ecologia. Quando você fala em desenvolvimento sustentável, ele tem que ser sustentável em todas as dimensões. Então, a gente deixa também de colocar em destaque essa coisa do meio ambiente, justamente para demonstrar que o meio ambiente não corresponde apenas ao aspecto do meio ambiente natural, mas também o trabalho, mas também a cultura, né? E aí isso torna também essa ideia de desenvolvimento sustentável mais plural, multidimensional. Por isso, Laiane, que em 89, alguns artigos aí, eles serão revogados. Por quê? Porque eu preciso adequar essa legislação ao texto constitucional. E aí eu não vou nem perder muito tempo aqui agora explicando essa questão constitucional, porque a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? Talvez você diga assim, você não, né? Enfim, alguém fora desse espaço, que eu sei que aqui todos nós já sabemos disso, mas de repente alguém fora da academia está lá lendo a Constituição Federal de 88 e diz assim, mas não tem esse negócio de desenvolvimento sustentável aqui, não. Não tem esse nome, não. Já li aqui de cabo a rabo, não achei negócio de desenvolvimento sustentável, não. E nós sabemos que ele está lá, né, de forma, inclusive, expressa. Alguns doutrinadores diziam que era implícito, mas a maioria atualmente considera que é de forma expressa no artigo 225, quando lá no finalzinho, né, se diz que esse dever de proteção, de defesa, né, do meio ambiente, que é da coletividade, que é do poder público, essa garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado é para as atuais e para as futuras gerações. Então, se falou em atual e futura geração, se falou em solidariedade sincrônica e diacrônica, falou em desenvolvimento sustentável. Isso sem falar, né, no artigo 170, que vai tratar da ordem econômica, que vai trazer lá nos seus incisos essa preocupação que essa ordem econômica respeite, né, a dignidade do sujeito humano, os limites dos recursos naturais. Então, assim, a Constituição, quando a gente a interpreta de forma sistêmica, né, se a gente faz uma interpretação que busca realmente um sentido congruente de todos aqueles artigos, nós percebemos que é uma Constituição que abraçou, né, o paradigma do desenvolvimento sustentável.
né, essa ideia de desenvolvimento sustentável. Então, por esta razão, nós temos aí artigos que foram revogados para melhor atender a essa compatibilidade constitucional. Em 2006, a gente vai ter uma outra alteração interessante, né, que é feita a partir de um decreto. Então, alguns decretos, na verdade, são atos do Poder Executivo que tornam, né? E aí, a partir do decreto, a gente fez acréscimos aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, garantindo conceitos que são importantes para a proteção ambiental e que ainda não estavam previstos em norma legal e que faziam falta na hora que a gente precisava ali de uma imposição, né? Você precisa fazer isso, né? Porque os recursos ambientais, eles exigem que essa postura de proteção aconteça. O sujeito, por outro lado, dizia, tá, e o que é recurso ambiental? Não existe definição legal sobre isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, como que você pode afirmar que está afetando um recurso ambiental? Então, a gente vem e traz ali uma série de alguns conceitos que faziam falta para que essa ideia de proteção e defesa pudessem, de fato, ser realizada. Então, transformando, né, uma história longa em curta, né, para não me delongar muito, é isso que a gente vai ter. Por isso, tantas alterações em 89, por isso, tantas alterações em 2006, nos anos 90 também, porque os anos 90, eles foram anos felizes. Se alguém aqui, de repente, conhece, ou tem um parente, um amigo, né, que era servidor público do IBAMA, do ICMBio, nos anos 90, você sabe que eram pessoas que gozavam, inclusive, de certo prestígio, né, social, uma carreira de grande possibilidade de ascensão, etc., porque essa política em implementação, inicialmente ela até teve um bom incentivo, e aí muitas das coisas que estão previstas aí também de alteração nos anos 90 dizem respeito a algumas correções que foram necessárias de serem realizadas no funcionamento desses órgãos ambientais, CISNAMA, CONAMA, justamente no intuito de fortalecê-los. Então, é por essa razão que a gente vai ter aí todas essas alterações. E que outras também poderão acontecer. Se... Ai, minha gente, eu digo isso, mas é todo me tremendo, bichinho. Se, por exemplo, a gente tiver a tristeza da aprovação desses projetos de lei que tramitam na Câmara, no Senado, para reduzir, por exemplo, a possibilidade de licenciamento ambiental, isso vai impactar bastante nessa legislação aqui. A gente vai ter mais risquinhos no futuro. Só que, nesse caso, são riscos que, infelizmente, vão, a partir da minha visão, é claro, todos vocês devem ter aí a sua própria análise a respeito, mas, na minha perspectiva, irão diminuir, né, em nível de proteção ambiental. Essa, inclusive, é a primeira legislação que vai garantir essa ideia de licença ambiental, né? Embora ela não tenha trazido aí o procedimento, esse procedimento só vai ficar claro posteriormente por meio de resolução do CONAMA, mas ela é a primeira que já levanta essa questão de que, olha, quando a atividade for poluidora ou potencialmente poluidora, é preciso que haja uma aprovação para que ela possa acontecer ou não, né? Então, quando a Constituição Federal de 88 traz isso, ela também não está trazendo uma novidade, ela está trazendo algo que a Política Nacional do Meio Ambiente já tinha ali, né, trabalhado. Obviamente, ganha um status de importância muito maior, estando no texto constitucional, mas já tinha havido aqui previsão desde 81. Ficou claro, Laiane? Te respondi, mulher. Sim, professora. E os demais, meu povo? Tudo em riba? Tudo certo? Ok, então vamos para frente. Vou trabalhar aqui com vocês os principais conceitos, né? Então, esses que estão riscados, vocês já sabem. E eu queria pedir a gentileza para vocês, quem está acompanhando com o Vadmecum, vá grifando, vá já passando marca-texto, tá bom? Nesses artigos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu vou trabalhar aqui os que são mais importantes. E aí, quando eu digo os mais importantes, leia-se. Não é necessariamente os que eu vou cobrar na prova, o que vai cair na prova. A gente está para muito além disso, né? Mas são aqueles que são mais cobrados, por exemplo, no âmbito de uma questão de concurso, ou são aqueles que você mais vai precisar ter conhecimento para advogar na área ambiental, para poder desenvolver uma
tese massa, bem construída lá na tua petição. Então, quando eu digo assim, os mais importantes, os que merecem maior destaque, ou porque são mais cobrados em concurso, ou porque vão te dar uma base bacana para você construir suas teses peticionando, ou porque são base para o surgimento de legislações que vieram posteriormente. Porque aqui, gente, a legislação, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem esse caráter geral, né? Como eu disse para vocês. Então, algumas questões aqui, elas precisaram ser especificadas em legislações posteriores para garantir, né, uma maior robustez. Então, às vezes, a partir de um princípio que está previsto aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente teve futuramente, lá pelos anos 90, uma nova legislação para garantir que esse princípio tivesse maior força, tivesse maior possibilidade de aplicação. Então, é nesse sentido que eu vou destacar aqui alguns dos principais artigos. Francilda, tu acha que para a tua prova, se eu só ler, se eu estudar só esses que tu disser aí, dá certo? Certamente que sim, né? Mas é óbvio que eu espero que ninguém aqui esteja atrelando, né, sua formação à questão da avaliação. Como eu disse para vocês, né, em carnavais aí anteriores, a nota é só a nota, é uma coisa vazia. Quer você tire 10, quer você faça AVF, isso não te garante absolutamente nada, né, para o futuro. O que vai garantir mesmo é o que vai ficar aí de conhecimento. Então, não vá nessa. Leia a legislação inteira, leia todos os artigos que estão em vigência, procure memorizar, né? Tem gente que está abdicando, tem gente que era fera em fazer mapa mental, que era fera já em atividade de memorização. Aí, depois que as provas passaram a ser pesquisadas, passaram a ser online, a pessoa meio que relaxou com isso. Meu povo, não faz isso, por caridade, em nome de Jesus. Porque prova da OAB não vai ser pesquisada, porque prova de concurso não vai ser pesquisada. Então, a gente precisa continuar trabalhando esse caráter de memorização, mesmo sabendo que talvez no dia da prova você vai poder abrir seu Vadmecum, você vai poder abrir lá o seu computador e ver lá os artigos que você precisar. Tá bom? Tanto que a forma como eu vou cobrar na nossa prova é bem diferente do que os concursos fazem, porque concurso, nesse âmbito aqui de Política Nacional do Meio Ambiente, cobra letra de lei. Quer saber se você é bom decorador, né? Eu não vou poder cobrar dessa forma, porque se eu fizer isso, eu estou só me passando, porque é só você jogar lá no Google que você acha a resposta imediatamente, tá bom? Mas não abdiquem desse exercício de memorização, por favor, principalmente os que têm pretensão aí realmente no âmbito de prova de concurso. Então, vamos nós. Comece a marcar aí o artigo 2º, né? O artigo 2º, ele é, assim, só um dos artigos mais importantes, porque ele vai nos trazer o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse objetivo que está aí no caput, gente, ele é chamado dentro da doutrina de objetivo geral. Seria o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente. E os incisos, né, os 10 incisos, eles seriam como que objetivos específicos, embora a legislação vá chamar de princípios, né? Então, vocês observem aí, porque às vezes se a banca te cobra, né, qual é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, e às vezes está lá, né? Por exemplo, controle e zoneamento das atividades, você diz assim, mas isso é um dos objetivos, porque está lá no artigo 2º, é objetivo específico, mas cuidado, porque no âmbito da legislação, esses objetivos específicos, né, digamos assim, eles são tratados como princípios, ou seja, como os valores básicos. Então, é importante a gente observar isso. Qual é o suprassumo? Se a gente precisar fazer um suco de laranja, né? Espremer o artigo 2º. O que é que fica de mais importante? Meu povo, o que fica de mais importante é o caráter antropocêntrico do direito ambiental. Meu filho, faz um favor para mim agora, minha amiga, quem está com Vadmecum, quem está com bloco de notas aí aberto, bote aí no artigo 2º. Caráter antropocêntrico do direito ambiental. Entre parênteses, tu bota assim, antropocentrismo mitigado. Lembram que a gente estudou essas bases filosóficas do direito ambiental lá no início da nossa disciplina, nas primeiras aulas? E aí a gente disse que o caráter antropocêntrico é aquele que foca no sujeito humano, né? Foca não somente no meio ambiente natural ou nessa preocupação que todas as vidas são importantes, não. O caráter antropocêntrico tem aquele caráter utilitarista. A gente preserva, a gente cuida, a gente defende esse meio ambiente com
o objetivo útil de que isso traga ganhos para a vida humana. Então, a gente sabe que o nosso direito ambiental ele tem essa influência antropocêntrica, ele tem essa base antropocêntrica por força desse artigo 2º. Veja aí, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, então, olha, vou até dar uma parada, volta, qual é o nosso objetivo? É preservar, é melhorar, é recuperar essa qualidade ambiental. Se tivesse parado aí, a gente podia até dizer que vivíamos num biocentrismo, mas não para. Para que a gente vai preservar, melhorar e recuperar? É para garantir o desenvolvimento socioeconômico, é para garantir os interesses da segurança nacional, é para garantir a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, vejam, gente, que é impossível. Por isso que o José Afonso da Silva, né, ele é assim taxativo quando ele diz que o nosso direito ambiental ele é antropocêntrico e ele nasce antropocêntrico, porque de forma muito clara a Política Nacional do Meio Ambiente, ela não teve vergonha, né, de assumir isso claramente. A gente vai preservar, vai defender, vai melhorar para garantir o desenvolvimento socioeconômico, para garantir os interesses da segurança nacional, para promover a dignidade da pessoa humana. Talvez você até esteja pensando assim, gente, interesse da segurança, dignidade da pessoa humana eu até entendo, porque claro que sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem como a dignidade do sujeito humano ser assegurada. Ou você acha que você tem sua dignidade assegurada se você vive num ambiente inóspito, se você vive em um ambiente propenso ao desenvolvimento de saúde, de problemas de saúde, de epidemias, se você vive num ambiente que não te garante trabalho digno, num ambiente em que você não tem acesso a manifestações de ordem cultural, a preservação do patrimônio histórico, paisagístico, tu acha que tu tem dignidade se tu viver num lugar assim? Não. Então, realmente, o meio ambiente, para essa história de dignidade da pessoa humana, beleza, eu entendo bem. Essa história também de promover o desenvolvimento socioeconômico também é muito clara, né? Porque é a partir desses recursos que eu vou extrair do meio ambiente natural, principalmente, que eu vou ter condição de gerar atividades econômicas, lucro, trabalho, renda. Então, realmente, essa proteção está bem ligada ao desenvolvimento socioeconômico. Mas e a segurança nacional, né? Por que ela entra aí no meio dessa história? Então, é interessante, por isso que é bacana, né, essa relação do direito com a história. Bacana que a gente compreenda que a segurança nacional está aí, porque essa é uma legislação dos anos 80, né? A gente está vivendo aquele período de exceção, a gente está no âmbito de um regime militar. Então, todas as questões que são ligadas à segurança nacional, né? Nesse período, praticamente todas as legislações elas tocam nesse aspecto de proteção à segurança nacional, de interesse da segurança nacional, em razão também, né? Não porque isso não seja importante, que obviamente é, mas especialmente quando a gente vive dentro de um regime, né, que elenca essa perspectiva da segurança nacional como um dos principais valores, tá bom? Eu digo isso porque às vezes, meu povo, é para tentar fazer a educação ter sentido, porque se você só decora, aí, às vezes, você sabe como é que a gente faz, como a gente decora, né? Você leva um trupicão no caminho para a faculdade, aquilo ali sai pelos ouvidos, escapole. Quando você viu, meu Deus, como é mesmo? Eu sabia neste instante. Peraí, diga não, eu sei, né? Assim que a gente faz. Mas aí, quando a gente compreende, não foi só decorado, que é segurança nacional, desenvolvimento socioeconômico e dignidade da pessoa humana. Segurança nacional, quando não é isso, quando a gente de fato entende, aí fica mais fácil para marcar a certa lá no âmbito do concurso, por exemplo, que eu não esqueço da segurança nacional, porque eu sei que tem a ver com o período histórico lá da ditadura militar. Eu não esqueço da dignidade da pessoa humana, porque tem essa questão de que para o ser humano se desenvolver, o meio ambiente tem que ser salubre. E eu também não esqueço do desenvolvimento econômico, porque essa é a questão de tudo, né? Essa é a base da discussão toda do meio ambiente. Até que ponto eu posso explorar justamente para poder promover desenvolvimento. Então, artigo 2º, precisa ser memorizado e não decorado, né? Eu acho que na memorização a gente cria estratégias aí para que haja sentido. Meu povo, e os 3 objetivos, eles misturam, viu? Vocês já sabem como é esse povo que faz prova de concurso, vocês sabem como eles são possuídos muitas vezes por espíritos malignos, vocês sabem como é. Então, assim,
Esses verbos aí, muitas vezes, eles são trocados. Ao invés de preservação, tá lá proteção, né? Então, ao invés de recuperação, tá lá, sei lá, né? Um outro verbo qualquer. Então, fique atento, os verbos são esses, né? Qual é a diferença de preservar para conservar? Me ajude aí. A legislação, ela fez uma escolha, né, pela preservação. Estou até abrindo aqui para vocês, né? Preservação, que é diferente de conservação. Qual é a diferença? Vou botar aqui. Bom dia, Brasil! E aí, a gente já falou disso em aulas anteriores, quando a gente falou do movimento conservacionista e preservacionista. Qual é a diferença de preservar e conservar? Vocês já são especialistas nisso. Vou dizer não, viu? Eu estou esperando. Eu vou esperar. Diga, Laiane. Salve a pátria. Preservar é manter a natureza intocável e já conservar é utilizar maneiras para que aqueles recursos sejam utilizados de maneira responsável. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel. Obrigada, Jesus. Porque é sério mesmo, bichinho. Chegar a essa altura do campeonato e de repente ninguém dizer é pro caba, eu vou morrer. Meu povo, não esqueçam isso, não. Então, vejam que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela adotou isso que Laiane disse, um caráter muito mais radical. Preservar é manter intocável, né? Preservar é dizer assim, ninguém mexe, ninguém bole, né? Esse espaço aqui ele vai ser preservado. Ah, pois pronto, ninguém mexe. É diferente de dizer que o espaço vai ser conservado. Porque se vai ser conservado, podem ter ali alterações, pode haver manejo, desde que, obviamente, não traga prejuízos, né? Respeitando o princípio do limite. Então, veja que como a gente estava, né, Laiane, aí no ápice desse movimento ambientalista, ganhando força, a ONU capitaneando o processo. Você sabe que todo início, né, meu povo, minha mãe sempre dizia isso, todo princípio são flores. Então, assim, no começo, aquela empolgação. Então, a gente trouxe o verbo preservar. Na prática, convenhamos, está muito mais para conservar e kkk para nós conservar mal, né? Conservar daquele jeito, naquele preço. Então, assim, mas os verbos são esses e é importante que vocês reconheçam aí que são esses. Se mudar na alternativa, a alternativa vai estar errado. Então, preservar, eu já sei que é manter intocável. Melhorar é aquilo que já está estável. Tá bom, tá tranquilo, tá favorável, obedece o princípio do limite, mas eu vou tornar melhor, eu vou aumentar essa qualidade. Então, é diferente de recuperar, né? Às vezes eles usam isso, meu povo. Presta atenção, minha gente. Eu compro tanto curso caro. Eu já disse para vocês, né? Eu não sou concurseira. Nunca fui. Eu tô mais para. Meu sonho é muito mais ser dona de um cursinho de concurso do que de fazer. Minha praia não é essa. Mas eu vivo de comprar aula e tal, o professor fulano que é fera e tal, porque eu quero ajudar, sabe? Eu acho que não faz sentido uma docência vazia. E tem muita gente que opta por fazer direito simplesmente pensando nisso, porque é um curso que abre portas. Nunca vai parar de sair um edital que de alguma forma se exija conhecimentos jurídicos ou é um cargo específico de bacharel em direito. Então eu vou lá e eu vou fazer direito. Não é assim que 99% da nossa população assim pensa? Beleza, isso também tem fator histórico, né? Uma herança histórica, mas outra questão. Então, assim, eu fico comprando esses cursos e é uns cursos tão caros, sabe? É um investimento, assim, razoável que eu faço. E eu fico pensando, né, que muitas dessas coisas eu coloco aqui para o povo em sala de aula virtual ou presencial, e às vezes acho que a galera nem, sabe, deixa passar. Então, anota essas coisas que eu estou te dizendo, meu filho, minha filha, que você está economizando às vezes R$ 1.000 de uma estratégia concurso, de um gran concurso, de um CPI concurso. Então, assim, são coisas que vão te ser úteis. Então, às vezes eles colocam lá uma questão em que lascou-se tudo. Queimaram floresta, mataram os bichos, se acabou o mundo. Aí vai ter uma ação
que vai recuperar, que vai ajudar, que vai trazer ali em 10 anos as espécies já vão estar, né, disponíveis e tal. E aí pergunta, meu filho, para você marcar lá, né, se foi uma ação de preservação, de conservação, de melhoria, de recuperação. Aí qual é a dúvida do candidato? A candidata, ela normalmente não vai ficar em dúvida entre preservação e conservação. Porque pela própria lógica, a pessoa diz assim, se incendiou, se acabou tudo, não foi preservado nem conservado. A pessoa fica em dúvida se uma ação dessa, ela foi de melhoria, já que estava tudo incendiado, tudo lascado, e agora vai ficar, né, favorável, vai ficar salubre, ou se a ação é de recuperação. Então, nesses casos, não tenha dúvida, é recuperação. Por quê? Porque melhoria tá bom, tá estável, tá respeitando o princípio do limite. Só que a gente vai lá e a gente aumenta essa qualidade, a gente toma alguma ação para melhorar a qualidade. Agora, estava ruim, desrespeitou-se o princípio do limite, aí é que a gente vai para recuperação, tá bom? Então, esse objetivo aí, se eu fosse você, eu botar logo no quadro. Eu só vou fazer concurso que cai direito ambiental. Ah, pois meu filho, se abraça logo com isso aí, porque é muito possível que te seja cobrado. Não vou ler os princípios, porque vocês vão fazer isso, tá bom? Em casa, né? Enfim, no momento que você tiver aí de tempo. Eu só quero que vocês se atentem a algumas questões quando vocês forem ler esses princípios. Primeiro que vocês vão ver que menino são alguns dos princípios que a Francilda já falou, os princípios que estão consagrados na doutrina, exatamente, né? Não de forma direta, com o nomezinho, por exemplo, mas a gente vê que é o sentido, né, daquilo que o princípio tenta garantir. E uma outra coisa é que muitos desses princípios, como na verdade eles são os objetivos específicos dessa política nacional do meio ambiente, eles acabaram se transformando em legislações específicas, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre esse primeiro objetivo aqui, esse primeiro princípio, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Isso aqui, gente, virou lei, né? Virou lei na lei de águas, virou lei no estatuto da cidade, que vai justamente tratar como é que a gente racionaliza, como é que a gente utiliza o solo urbano. Quando a gente vê, por exemplo, o inciso 10, né, que garante a educação ambiental. Então, na Política Nacional do Meio Ambiente, essa educação ambiental ela apareceu como um princípio, né? 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, né, em 96, a educação ambiental ela vem como lei. Então, assim, como eu disse para vocês, né, justamente para garantir que esses princípios teriam a maior possibilidade de aplicação, muitos desses princípios foram transformados em norma legal com o passar das décadas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, tá bom? Então, depois você vai ler bem direitinho, se tiver alguma dúvida, você me traz e a gente conversa sobre isso. Aí, o artigo 3º, a gente já estudou o inciso 1, eu já disse para vocês já sabem, eu tenho certeza que você já tem isso anotado, que você já memorizou, que você já sabe que é extremamente importante, que é o conceito de meio ambiente, é o coração dessa lei, né? Que, ao contrário do objetivo, então olha como essa lei é um pouquinho esquizofrênica, né? Ela diz uma coisa, depois ela volta atrás. Então, o objetivo tem caráter antropocêntrico, mas o conceito de meio ambiente, por sua vez, ele tem caráter totalmente biocêntrico. Olha como é que está aqui no inciso 1, né? Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica que permite, que abriga, que rege a vida em todas as suas formas. Então, se em todas as suas formas, é na forma humana, é na forma não humana, é numa forma viva, é numa forma não viva, porque tudo que envolver condições físicas, químicas, biológicas, as leis, as influências, né, lei da gravidade, enfim, tudo isso é meio ambiente. Então, por isso que se adota a história do antropocentrismo mitigado, porque não é totalmente antropocêntrico, porque o próprio conceito de meio ambiente ele é biocêntrico. Tá bom, meu povo? Então, assim, esse inciso 1, quem não tinha decorado ainda, por gentileza, memorize, né, dando esse sentido, lembrando dessa perspectiva aí do biocentrismo. O inciso 2 e 3 aparece muito, quem é assinante aí do Que Concursos, não me deixa mentir, sabe que aparece essa perguntinha, né? E eles amam misturar o inciso 2 com o inciso 3, então bem importante a gente saber diferenciar, né? A degradação da qualidade ambiental, que é a alteração adversa das características do meio ambiente, e a poluição,
que é degradação da qualidade ambiental que resulta de atividade que, direta ou indiretamente, aí tem todas essas alíneas aí. Meu povo, se eu fosse você que quer ser delegado, você que quer ser delegada, você que quer ser membro do Ministério Público, magistratura, quer fazer concurso para órgãos ambientais, enfim, eu não deixava nunca de ter esses incisos e essas alíneas, assim, bem na minha cabecinha, no mapa mental, porque eles vão te ser cobrados. Isso aqui também tem grande chance, né, para aquela pessoa que está mais assim, meu objetivo é só passar nesse negócio, não estou nem aí, pronto. Então, para você, isso aí possivelmente vou cobrar na nossa prova. Isso é muito importante, você saber que degradar, quem degradou, diminuiu ali a qualidade do meio ambiente, mas não necessariamente foi o ser humano. A degradação ambiental, a degradação da qualidade ambiental, ela não é necessariamente uma ação antrópica, né? Se vier um tsunami, degradou, houve ali uma degradação, houve uma alteração negativa, uma alteração adversa lá para o meio ambiente. Né? Agora, quando a gente fala sobre poluição, aí a gente já sabe que houve, então, a poluição é uma espécie de degradação, é um tipo de degradação. Então, a poluição é quando houve essa diminuição da qualidade ambiental e essa diminuição é resultante de alguma atividade, e aí a atividade é humana, né? Leia-se, é uma ação antrópica, que direta ou indiretamente vai provocar isso aí. Então, o que é poluição? É aquela ação que cria prejuízo para a saúde, para a segurança, para o bem-estar da população. É aquilo que cria condição adversa para as atividades sociais, econômicas. É aquilo que afeta desfavoravelmente a biota. É aquilo que afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. É aquilo que lança matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, isso aí é o que a gente vai poder chamar de poluição. Fora disso, do ponto de vista legal, não é poluição. Mas como o rol ele é bem amplo, né? Ficou super tranquilo para realmente compreender tudo aquilo que normalmente acaba sendo atividade poluidora. Outro inciso de extrema importância dentro do artigo 3º, né, o inciso 4, que vai dizer, e o 5 também. Então, assim, o artigo 3º, meu amor, se eu fosse você, eu circulava, sabe? Se você está aí com um ferroar de merco, eu circulava, eu botava interrogação, estrelinha, esse aqui preciso de tudo dele, né? Porque dentro dele eu vou ter também o conceito de poluidor. Olha aí quem é o poluidor. É pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente pela atividade que causou a degradação ambiental. Meu povo, desse inciso 4, em 98, nós tivemos uma lei para garantir que esse inciso 4 vai sair do papel, que é a Lei de Crimes Ambientais, né? Nesse inciso aí, a gente encontra a base para o que a Lei de Crimes Ambientais, anos depois, em 98, né, é o que ela vai considerar para poder se aplicar a responsabilidade civil, penal, administrativa, mas especialmente, obviamente, responsabilidade penal, para aquele que provoca o dano ambiental. O conceito de poluidor é bem cobrado. E é importante que a gente saiba isso. Tanto pode ser pessoa física como jurídica, de direito público, de direito privado, desde que haja ali o nexo, né, causal. Foi por conta dessa pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que aconteceu esse dano ambiental. E a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, que no caso de um dano ambiental, de uma degradação ambiental, não importa se foi, foi sem querer, vamos ver aqui se foi culposo, se foi doloso, a responsabilidade, ela é sempre objetiva. Então, existiu o nexo causal, foi por conta da ação desse sujeito que se chegou a esse resultado da degradação, então ele já pode ser responsabilizado. Ninguém vai investigar a questão de culpa, responsabilidade objetiva, a gente vai falar sobre isso a miúde mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Recursos ambientais, a gente até já falou sobre isso também, eu acho que eu trouxe uma questão para vocês de concurso em alguma das nossas aulas, e eu já tinha, né, dito para vocês que era importante, foi acrescido por essa legislação de 89, e aí o que é recurso ambiental? Atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, a fauna e a flora. Também costuma ser bastante cobrado, e a gente vê que o que é considerado como recurso ambiental, só para te ajudar a memorizar. Mulher, já estou ficando doida aqui, já estou, né, arrancando meus cabelos, como é que eu vou decorar tudo isso? De sentido, né? Por exemplo, a gente sabe que meio ambiente não se resume apenas à dimensão natural.
No entanto, quando a gente fala de recursos ambientais, aí a gente só vai ter realmente, gente, na legislação, elementos do meio ambiente natural. Então, isso já te ajuda lá na hora de excluir aquelas alternativas que realmente não têm chance de ser, né? Porque vão trazer elementos, por exemplo, do meio ambiente artificial ou cultural ou do trabalho. Então, quando se fala em recurso ambiental, a gente está falando especificamente lá de meio ambiente natural. São as águas, a atmosfera, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna, a flora. A partir desse inciso, gente, é que a gente tem também, né, em 2012, um novo Código Florestal. Então, o Código de 2012 não é nosso primeiro código, eu até falei para vocês, né, que tem o de 65, e aí ele existe justamente para garantia da proteção de quê? Dessa flora e dessas águas, que vocês sabem que florestas são extremamente estratégicas para a proteção de água, né? É por meio das florestas, da existência dessas florestas, que a gente consegue garantir a preservação ou a conservação dos rios, enfim, desses estuários, etc., dessas águas todas, superficiais, etc. e tal. Então, por isso que proteger floresta é um jeito também de proteger águas. Como diria Haulisson, só o sucesso. Vocês ainda não são aluno de Haulisson, não, né? Só o semestre que vem, direito do trabalho. É o jargão dele. Só o sucesso, meu povo. Beleza? Muito bem. O artigo 4º, gente, o mais importante do artigo 4º é o inciso 1º, tá bom? Então, assim, os demais você vai ler atentamente. Sempre que possível, você vai dar lá um jeitinho de reler, mas o que você precisa, assim, ter memorizado é o inciso 1. Por quê? Porque deixa super claro, isso aqui é a base de toda a nossa legislação ambiental do país. Toda lei ambiental que a gente for estudar aqui na nossa disciplina, ela tem esse objetivo aqui, tá bom? O que é que a política do meio ambiente visa? Compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação e a qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Beleza, meu povo? Aí você diz assim, Francilda, mas isso na prática, isso é balela, né? Porque a gente sabe que na prática, por isso que todos esses discursos, minha gente, até às vezes de representantes, né, de órgãos institucionais, é uma maluquice, é um nível, assim, de desconhecimento da própria legislação do país que assusta. Esse negócio de que proteger o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento econômico. Não é possível garantir aqui a proteção ambiental sem que a gente fira, atrapalhe a economia. Gente, isso é um discurso que não tem amparo legal. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela ainda está em vigência. E o que ela diz é que exatamente isso é o que vai acontecer. Essa é a proposta. Compatibilizar, na mesma medida em que a gente protege, na mesma medida, para ser mais específico, usando lá os verbos do objetivo geral, na mesma medida em que a gente preserva, melhora e recupera o meio ambiente, a gente também garante o desenvolvimento socioeconômico. Então, no campo do DVC, do ideal, era uma balança que ia estar assim: aqui o desenvolvimento econômico, aqui o meio ambiente, né? Na prática, a gente vem observando, tristemente, né, que a balança está quase que, né, o meio ambiente carecendo de maior proteção, né, de maior defesa, em nome de um crescimento econômico. Não vou nem chamar de desenvolvimento, porque a gente não consegue distribuir renda no nosso país de forma efetiva, de forma adequada, então, em nome do crescimento econômico. Mas, via de regra, todas as políticas públicas voltadas para o meio ambiente no Brasil, elas deveriam atender essa ideia de compatibilização. Deu para entender, gente? Os outros incisos você vai ler na calma, né? Você vai reconhecer alguns princípios que a gente já estudou, por exemplo, o inciso 3º, né? Quando ele diz estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental. A gente está falando do princípio do limite, né? Então você vai perceber quando você for ler que algumas das questões que estão aqui, elas, enfim, são princípios, né, consolidados pela doutrina. Você vai depois, né, em casa, repito, leiam, se ficar alguma dúvida, você me fala no nosso encontro da semana que vem. O artigo 6º, gente, vai tratar do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente? Como eu disse para vocês, é o conjunto de órgãos e de entidades
da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das fundações instituídas pelo poder público, que são responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental. Então, o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente? O próprio nome está dizendo. Eu pego todos os órgãos, todas as entidades, né, que existem em todos os entes da federação e que são responsáveis pela proteção, pela melhoria do meio ambiente, e eu encontrei ali o CISNAMA. Então, nós já tivemos algumas alterações, né, na composição dele, e aí a composição atual vai me trazer o que está aqui nos incisos do artigo 6º. Francildo, isso aqui é cobrado? Prova de OAB nunca vi. Concurso público, raramente, mas é importante a gente conhecer. Então, vou deixar para você aí como sugestão de leitura, sugestão não, obrigação de leitura, para que você entenda como é que eles estão organizados, né? Então, esse sistema, ele tem um órgão superior, né, que é para assessorar a presidência da República, tem um órgão consultivo deliberativo, que é o CONAMA, que vai estar ali para propor as diretrizes, as políticas públicas, tem um órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né, tem os órgãos executores, que é basicamente o IBAMA, o ICMBio, tem os órgãos seccionais, né, que são ali no âmbito dos estados, as secretarias estaduais do meio ambiente, por exemplo, tem os órgãos locais, por exemplo, as secretarias municipais de meio ambiente. Então, o fato é que, se essa legislação funcionasse, nós teríamos todo um equipamento, né, do poder público, de órgãos, de servidores, de recursos voltados para essa proteção. E aí, isso a gente vai chamar de CISNAMA. Temos aqui o CONAMA, né, que é esse conselho, vocês veem, estão quase tudo revogado, né, assim, da forma como foi concebido em 81, então, feitas as devidas adaptações após a redemocratização do país, né, após esse abraçar ao paradigma do desenvolvimento sustentável, ficou certo que o CONAMA teria essas obrigações que estão aqui previstas no artigo 8º. Leiam, observem, conheçam, é extremamente importante. E aí, na nossa aula da semana que vem, a gente vai falar sobre, ou melhor, minto, na aula que eu vou deixar gravada para vocês, eu vou falar sobre esses instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Esses, sim, são muito cobrados, são bastante importantes, não que os órgãos não sejam, porque também são, mas os instrumentos merecem aí realmente uma questão de destaque. E aí, vou terminar a gravação da aula fazendo um breve resumo, digamos assim, do restante dessa legislação, que não vai ter tanto impacto, principalmente para quem estuda aí para concurso, o restante não é tão cobrado. Realmente o que a gente tem de mais relevo, né, de mais impactante, é o que está previsto aí até o artigo 9º, tá certo? Tanto que após o artigo 9º, vocês podem ver aqui, eu estou até fazendo questão de passar para vocês verem, a maioria, né, ou grande parte dos artigos está revogada. Mas eu espero ter ajudado, né, ajudar a vocês a terem foco, né? Como estudar essa legislação. E, obviamente, gente, para quem vai advogar nessa área é fundamental, né? Até para, de repente, não peticionar de forma equivocada. Então, é isso. Uma das gravações eu vou deixar sobre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente fecha esse assunto, e a outra aula vai ser sobre responsabilidade objetiva, tá bom? A responsabilidade civil em âmbito ambiental. Aí eu deixo essas duas gravações para vocês verem aí na calma. Semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Tranquilo? Sim, não deixem, não deixem conteúdo acumular, meu povo, não deixem, né? Eu quero ter sucesso na AV2, pois começa já, desde já, dando uma lida, né? Vocês devem ter observado isso, que as questões que eu cobrei nessa AV1, elas já tinham sido respondidas aqui, a gente fez exercício de forma parecida, então não vou fazer diferente na AV2, o negócio é não deixar acumular, tá bom? E sempre que tiver uma dúvida, estiver lendo alguma coisa na doutrina, acompanhando lá pelo cronograma de disciplina, por onde estudar, percebeu que não entendeu direito, fale comigo, o WhatsApp está aí para isso, viu? Caso seja fora do horário de aula. Não farei frequência em razão aí da semana de AV1, a orientação da coordenação é que a gente não faça, e desejo para vocês aí boa semana, né? Boas provas, se Deus quiser, até semana que vem. Tchau, tchau. Parar de gravar.